O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão. Convida a estar pertinho, unindo nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, com o fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Convidamos agora o nosso irmão Orson para nos trazer os ensinamentos da noite, e mais uma vez nós agradecemos a ele pela sua preciosa colaboração. Obrigado, Orson. Muito obrigado. Meus amigos, nossa saudação de imensa alegria, de gratidão pela oportunidade de estar aqui outra vez, de podermos juntos pensar, refletir sobre esses conteúdos tão incomparáveis, tão extraordinários, trazidos pela doutrina espírita. Nosso abraço de matão e esperamos que a nossa noite seja bastante proveitosa. Ouvindo a mensagem inicial, lida naquele fabuloso livro, é um livrinho pequenininho, Lourival Lopes, não é? E também pensando na canção apresentada como prece pelo nosso Domingos, ficamos a pensar na veracidade, na afirmação tão positiva, tão grandiosa, da leitura da mensagem. Tudo vem de Deus, é obra dele. E ao mesmo tempo, ouvimos o nosso querido Domingos cantar do amor que também verte de Deus. Todos precisamos do amor. E o amor e esta grandeza das coisas que vêm de Deus pode nos levar a concluir que Deus é o idealizador original. É a inteligência suprema, como aprendemos, embora não seja nem homem, nem mulher, nem tampouco tenha a forma humana, nem tampouco está sentado num trono com tapete à sua frente, nem tem coroa, nada disso. A inteligência suprema que criou a vida, criou as leis e criou as criaturas que somos nós. E esta vontade suprema, esta vontade superior que conduz a vida, criou leis sábias, generosas e ao mesmo tempo justas. São as leis divinas, oriundas da mente poderosa, incomparável do Criador. Quando pensamos em leis divinas, devemos ampliar o entendimento de que as leis divinas não são apenas as leis morais, mas as leis físicas também são leis divinas. Se pensarmos na física
na química, na reprodução, são leis físicas, orientadas por uma vontade superior que conduz à vida. E essas leis, todas elas, foram elaboradas para a nossa felicidade. E nós, como suas criaturas, quis a vontade superior que fôssemos criados simples e ignorantes. E deveríamos alcançar a supremacia do conhecimento e da moral e da virtude através de experiências gradativas, sequenciais, contínuas, num processo longo que nos propiciará o mérito da felicidade que nos aguarda. Porque todo este vendaval de atribulações que atravessamos no planeta, desde que aqui estamos, desde que de várias existências anteriores, ainda que tenhamos vindo de outros orbes, semelhantes a esse, ou inferiores a esse, que está bem de acordo com a nossa condição, de espíritos ainda em aprendizado, todo este vendaval de adversidades, de dificuldades, de desafios, não tem outra finalidade senão capacitar-nos, amadurecer-nos para outros desafios e outras conquistas que alcançaremos no devido tempo. Isso deve nos encantar o coração em virtude dos conhecimentos que vamos ampliando e vamos galgando no entendimento das leis divinas. Porque notem vocês, as leis divinas nós fomos descobrindo gradativamente no processo de evolução e amadurecimento da inteligência. Quando a Terra começou a ser habitada, aqui encontramos apenas água, terra e plantas. E aí o tempo e a necessidade nos levou a pesquisar, a procurar, a entender, a observar, para que ao longo dos milênios fôssemos fabricando instrumentos e ferramentas e nos valendo dos recursos naturais que fomos gradativamente descobrindo, principalmente pela pesquisa e também pela observação dos ciclos da vida em nós mesmos ou na natureza, para chegarmos a esse estágio que hoje estamos. Um estágio em que desfrutamos de altíssimo nível de progresso tecnológico, em que desfrutamos do GPS, do ar-condicionado, dos automóveis com alta tecnologia, dos aviões, da cultura, das artes, dos esportes, das profissões, no aprimoramento da indústria, no aprimoramento geral em todos os sentidos. Isto é fruto do desenvolvimento da inteligência. A inteligência foi capaz, através da observação, da pesquisa, através da prospecção, foi capaz de desenvolver todos os materiais que utilizamos, as nossas vestes, a energia elétrica, os avanços da odontologia, da medicina, etc., das comunicações, do WhatsApp, do celular, do Wi-Fi, e tudo que aí está. Não é preciso relacionar. Nós usamos diariamente, somos beneficiados e, ao mesmo tempo, surpreendidos a cada ano, a cada mês, a cada dia, com novas descobertas, com novas possibilidades. Vejam vocês que a odontologia prepara para breve a utilização de células-tronco, é um processo em andamento, para substituir os implantes. A célula-tronco desenvolve um dente. Imaginem que progresso estamos atingindo, chegando a este nível de pesquisa e de aprimoramento. Estou me referindo a um exemplo qualquer, já vamos nos valer disso, já está em andamento. Mas também outros campos dos nossos órgãos, para que a vida seja atenuada do ponto de vista de sofrimento físico, de dor, de dificuldade. Tudo isso é fruto da inteligência, que pesquisa, que procura, mas tudo isso já existia, já estava disponível nas leis divinas. O Wi-Fi, as ondas que não vemos,
Nesta sala temos ondas de rádio, ondas de TV, ondas de celular. Nós não vemos, mas elas existem. E nós descobrimos isso. E fomos capazes de nos valer dessa tecnologia para utilizá-las. Fruto do desenvolvimento da inteligência. Valendo-nos dos recursos de leis físicas, colocados à nossa disposição e que a inteligência foi capaz de descobrir, de curtir e aprimorar. E daqui para frente, cada vez mais, porque o progresso é inevitável. A lei do progresso é contínua, ela não cessa nunca. Mas, do ponto de vista moral, ainda somos medíocres. Ainda somos medíocres moralmente falando, porque as leis morais também conduzem à vida. Ainda temos vingança, temos ciúme, temos inveja, manipulamos nos bastidores, ainda estouramos terminais bancários na madrugada, traficamos drogas, praticamos abortos, insinuamos violências, matamos, roubamos, enganamos. Ainda estamos nesse estágio. É verdade que não é a maioria, mas ainda estamos nesse estágio. Ainda estamos tentados pelas paixões variadas. A paixão da gula, a paixão do poder, a paixão da ganância, a paixão do dinheiro, a paixão do sexo e todas as outras paixões que muitas vezes nos desequilibram emocionalmente, nos desequilibram psicologicamente e vamos nos situando em patamares ridículos e medíocres de moralidade. As leis divinas incluem, pois, do ponto de vista físico e do ponto de vista moral. A primeira noção das leis nós tivemos com Moisés, através dos 10 mandamentos. Moisés, médium, na época chamado de profeta, teve a percepção mediúnica dos 10 mandamentos e trouxe essa notícia. E notem, dos 10 mandamentos, 7 deles são precedidos de não. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho e tudo mais. 7 deles. Moisés não tinha como explicar, era uma época de ignorância. Ele proibia administrador, condutor severo, rígido, para segurar o ímpeto agressivo da humanidade da época, impôs, sob ameaça, sob medo de sofrimento das gerações futuras, caso alguém lesasse a lei. Mas depois veio Jesus. E Jesus, ao contrário de Moisés, não proibiu nada. Ao contrário, fez afirmações positivas e convidativas. Entre outras citações, os evangelistas anotaram: sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Sois o sal da terra, sois a luz do mundo. E também convidou: perdoai 70 vezes 7. Amai os vossos inimigos. Entre tantas citações, sede perfeitos, convidativas, estimuladoras, afirmativas, mas não pode ser compreendido na totalidade. Ainda era uma época de ignorância. Passou o tempo, amadureceu a humanidade um pouco mais, e ele havia prometido: não posso dizer tudo agora, mas eu vos enviarei o Consolador, que vos ensinará isso e muito mais. Passou o tempo, amadureceu mais a humanidade, e vem o advento do Espiritismo. E Allan Kardec, com a sua personalidade pesquisadora, um homem de visão, com uma índole humanitária impressionante, chamado pelos fenômenos produzidos pelos Espíritos, coloca-se a observar, a pesquisar, e conclui pela existência e comunicação de seres espirituais. E também que esses seres espirituais
não eram seres sobrenaturais. Éramos ou somos nós mesmos, antes ou depois da encarnação num corpo de carne. Os espíritos somos nós mesmos. A humanidade amadureceu e veio chamar a atenção: olha, nós existimos depois da morte, a morte não existe. E começaram. Os fenômenos sempre existiram. Intuitivamente guardamos essa convicção. Nos primórdios da humanidade, tentávamos comunicação com os mortos através de tambores, de fogueiras, de danças, de músicas, para uma comunicação com a divindade. Mas amadureceu a inteligência. E Allan Kardec revela didaticamente o mundo dos espíritos, apresentando em sua obra principal, que deu origem ao espiritismo e desdobrou-se nas demais, as leis divinas. Está lá no índice do Livro dos Espíritos. Tenhamos a curiosidade didática de abrir o livro e procurar o índice, e vamos encontrar lá a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de reprodução, a lei do trabalho, entre outras. O não de Moisés, as afirmações e convites de Jesus e as leis didaticamente apresentadas em O Livro dos Espíritos, por Kardec, constituem uma síntese do que é a lei divina. Só variou a forma de ser apresentada em função da inteligência de cada época, da compreensão de cada época. Então as leis divinas se apresentam para nós como norteadoras do nosso comportamento, da vida em sociedade. E se observarmos bem a vida, por isso me referi à mensagem que foi lida, e me referia à prece do nosso Domingos na música, porque as leis divinas, na sua essência, é amor, completamente amor. E mesmo as leis físicas trazem no seu bojo, no seu contexto, na sua essência, o amor de Deus pelas suas criaturas. Imaginem vocês, ora, isto aqui é fruto do amor de Deus para conosco. Este precioso líquido, do qual não vivemos sem, é fruto do amor de Deus. Se pensarmos no nosso próprio corpo, o instrumento precioso que é o nosso corpo, dotado de equipamentos valiosos, que nos permite encarnar, utilizar o corpo e viver para aprender, veremos a preciosidade que aqui está. Não viemos fazer uma palestra de anatomia, mas apenas uma referência. Já pararam para pensar no que é o paladar? Que instrumento maravilhoso que está na boca, de sentir o sabor, e toda a maquinaria biológica que aqui está, com os órgãos, com os tecidos, com os sistemas, favorecendo para que o espírito se utilize dessa máquina biológica durante um certo tempo para fazer o seu trajeto de aprendizado, num produto perecível, que tem tempo de validade, mas é utilizado com este propósito. Por outro lado, eu citei a água, mas lembremos-nos das frutas, da alimentação, dos sabores, dos perfumes. Deus é o idealizador original, mas permite que seus filhos participem da obra da criação. Assim como somos capazes de produzir um microfone, uma caixa de som, o Wi-Fi, o projetor, o laptop, o ar-condicionado, o GPS, o avião, as construções, o telhado, a rede de canalização de água do esgoto, somos capazes de produzir tantos benefícios materiais. Imaginemos que irmãos nossos mais amadurecidos, que participam da obra de cocriação com Deus, por causa da evolução que já atingiram, participam deste processo. Já pararam para pensar no espírito, ou no grupo de espíritos, que deu cheiro ao abacaxi? Ou será que nós pensamos que Deus falou, aparece abacaxi? Não.
A idealização original é de Deus, mas os espíritos trabalharam no abacaxi. No sabor do abacaxi, ou no cheiro da goiaba, no gosto da goiaba, no gosto da couve, e por aí vai. No zumbido da abelha, etc. Tudo criação das leis divinas. Claro que o abacaxi, a melancia e todos os demais produtos de frutas, verduras e flores e cheiros e perfumes, etc., sofreram transformações genéticas contínuas, abundantes, gradativas, sequenciais, através dos milênios, para chegar ao abacaxi que nós temos hoje. Hoje, com interferência humana já. Mas, acompanhadas essas transformações, essas mutações genéticas, acompanhadas carinhosamente por espíritos especialistas, que colaboram na obra divina do Pai, obedecendo a princípios das leis divinas, fisicamente falando. Mas tudo isso construído amorosamente para que a nossa vida material seja agradável, para que saibamos reconhecer, por exemplo, as belezas naturais do planeta que habitamos, construído para que pudéssemos absorver o ar puro, a beleza da noite, das estrelas, o calor do sol, a beleza da chuva, a audição do trovão, etc. Isso tudo foi construído, não é fruto do acaso. Eu estava contando para o Domingos que hoje eu estava tentando cortar um coco verde. E depois que tirei o líquido, a água do coco de dentro, que despejamos do copo, eu falei, tem gente que fala que isso é obra do acaso. Como pode o acaso colocar aquela água deliciosa dentro do coco? Como pode o acaso fazer isso? Tem algum cabimento, tem alguma lógica? Nenhuma. Eu tenho procurado um dentista para fazer a palestra O Dente à Luz do Espiritismo. Já imaginaram os espíritos que trabalharam na elaboração dessa sequência dos dentes? O nenê nasce bengala, e lá já existe o modelo do dente de leite que vai nascer depois de um tempo. E depois ele perde os dentes de leite e já está lá a modelagem dos permanentes. Dá para fazer uma palestra fantástica à luz do Espiritismo sobre os dentes. Tem algum dentista aqui? Não? Tem algum estudante de odontologia? Mas dá para fazer uma palestra fantástica sobre o dente. A inteligência de Deus nos fornecendo os dentes para mastigarmos alimentos, alimentarmos o corpo. Tudo foi pensado, não é obra do acaso. De jeito nenhum. Tudo isso nos entusiasma, porque tudo foi pensado, elaborado, construído para que o ser humano, o espírito humano reencarnado em corpos carnais, possam promover o seu progresso. Tudo conspirando a nosso favor. Existe uma harmonia na vida. A vida conspira a nosso favor. As desarmonias são de nossa responsabilidade. As imperfeições da matéria podem ocorrer, estamos num planeta atrasado. Mas as desarmonias, as confusões, os excessos de todo gênero, a falta de respeito, a violência, a agressividade, as desarmonias que construímos provêm da nossa mediocridade moral, no desrespeito às leis, aos recursos naturais em abundância a nosso favor. Porque não estamos observando as leis morais. Vejam a lei de reprodução humana, por exemplo. A união da célula masculina e feminina produz um corpo. Aí atrela-se a uma lei moral. O casal que produziu um corpo tem o dever moral de cuidar daquela criança fisicamente, mas também encaminhá-la para Deus. Então isso envolve fatores variados que demonstram a intensidade da vida. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, como sabem vocês, Allan Kardec utilizou-se das máximas morais de Jesus. Então tem lá várias citações, são os nomes dos capítulos.
sede perfeitos, perdoai 70 vezes, 7 vezes, a fé transporta montanhas, etc. Um dos capítulos tem o seguinte título, é uma máxima moral também. Não coloqueis a candeia sob o alqueire, mas no alto para que seja vista, não é mesmo? O título do capítulo é não coloqueis a candeia sob o alqueire. Candeia era um utensílio doméstico utilizado na época de Jesus, porque Jesus se valia da realidade da época para trazer os seus ensinamentos, né? Então era um recipiente, como se fosse um Tupperware, por exemplo, né? Nos nossos dias, para que dentro desse recipiente havia um óleo inflamável que produzia fogo, chama, para iluminar o ambiente. Porque naquele tempo não tinha energia elétrica, de noite era uma escuridão. Então a candeia, que podia ser carregada na mão, ou pendurada num gancho na parede, ficava queimando, produzindo fogo, iluminando a sala, iluminando o ambiente, iluminando a noite. Então vem Jesus e fala, não coloqueis a candeia ou a luz sob o alqueire, mas sobre o alqueire. A alqueire, quando usamos a palavra alqueire, a gente se lembra de metragem de terra, né? O sujeito comprou a fazenda, um sítio, tem tantos alqueires, uma propriedade, não sei quantos alqueires no Mato Grosso. Mas alqueire também é uma palavra utilizada na época para referir-se a um cesto para medição de sementes. Então pode ser um cestinho para você armazenar sementes, ou para medir quanto que pesava aquelas sementes, etc. E se a gente colocar a candeia sob o alqueire, você tampa a lâmpada, a luminosidade, e o ambiente continua escuro. Então o que ele quer dizer? Coloque a iluminação sobre o alqueire. Quer dizer, em cima do alqueire, para que continue a cumprir a sua função, a iluminação. A iluminação, ela pode ser comparada à lucidez de entendimento, porque a iluminação nos faz reconhecer o lugar que estamos, enxergar. Se apagarmos, se parar a energia elétrica aqui, ficaremos no escuro. Nós sabemos onde estamos, mas imagine se a gente não soubesse onde estava. Está tudo escuro, a gente ia ter que tatear. Fica tudo escuro, escuridão. Então um palito de fósforo ou uma vela seria de grande utilidade para iluminar o ambiente e a gente se localizar. Então a luz, ela ilumina o caminho. Não só o caminho físico para a gente não cair e tropeçar, mas ilumina a consciência também. A luz é comparável ao conhecimento, que nos liberta da ignorância. Todo mundo aprendeu, através dos estudos, recentemente, havia um mito, havia uma história que não podia comer manga com leite, não é isso? Fazia mal. Não pode chupar manga e tomar leite ao mesmo tempo. Isso foi uma ideia criada para controlar os escravos, como a gente conheceu da história. Não é verdade isso. Da mesma forma, para dominar o povo, inventaram a figura do diabo. Olha, se você fizer isso, você vai para o inferno. Era também uma construção imaginária para controlar as pessoas que ficavam com medo do inferno, com medo do diabo, apavoradas. Na minha cidade natal, Mineiros do Tietê, eu era criança, eu sou espírita de infância, mas havia uma igreja lá, que você entrava na igreja, o teto era pintado com o diabo, com aquele cutucador. Vocês já imaginaram você ir numa igreja onde você vai buscar esperança, vai buscar sintonia com Deus, alegria, você olha para o teto, tem um diabo com cara feia lá. Vocês já imaginaram? Então era a imposição pelo medo. Mas a mentalidade evoluiu e a gente pode compreender com a claridade do conhecimento que diabo é uma coisa ridícula. O inferno, então, não tem lógica nenhuma. Não existe céu e inferno. O que existe são estados de consciência. Quem está arrependido, está com remorso, está no inferno. Quem está em paz, está no céu. Não existe uma figura satânica
que faz concorrência com Deus. Não tem cabimento nenhum isso. Então o conhecimento ilumina o nosso caminho e o entendimento das realidades da vida. Muita coisa não ficou entendida na época de Jesus, mas a grandeza do Espiritismo lançou luz. Então Jesus diz: ilumine o ambiente onde está, coloque o conhecimento para que todos vejam. Mas ao longo da história humana, não apenas nas questões espirituais, em todas as questões, com algumas, nós os seres humanos, não vamos falar algumas, não vamos falar nós, vamos nos incluir, porque todos nós temos um pouquinho disso. Conforme fomos descobrindo as coisas, e fomos nos aclarando no conhecimento de tudo, de qualquer coisa que você queira imaginar, a tendência, é claro que não é todo mundo assim, mas a tendência humana é reter o que você vai descobrindo. Para você ser eu sei, é meu conhecimento. Para que eu vou falar para o outro? O outro que se lasque. Mas essa é uma postura extremamente egoísta. Não condiz com este movimento de conspiração da vida a nosso favor. Porque a tendência humana ao egoísmo retém. Porque dentro de nós, já que nós somos medíocres, moralmente falando, convenhamos, nós temos muito que aprender ainda. Você quer ver como é verdade isso? Nós guardamos, seres humanos, não estou falando aqui de Araraquara, não. Estou falando de nós, todos, no planeta. Nós temos dentro de nós um trio maldito. Sabe qual é? Ciúme, vaidade e egoísmo. É um trio maldito. É o trio causador dos sofrimentos que aí estão. O ciúme, que coisa besta que é o ciúme. Ciúme do quê? Para quê? Para quê? Não tem lógica ter ciúme. Cada um está na posição que lhe é própria. Nós também, cada um. Mas o ciúme faz a gente se incomodar com a felicidade alheia, com o progresso do outro, com o bem-estar do outro, ignorando as dificuldades que o outro passa. E não observando que para chegar naquele ponto, ele fez esforços que nós não fizemos ainda. O ciúme não tem cabimento. Mas não é só o ciúme. O ciúme também faz a gente desejar as coisas do outro. Aí surge a violência, a agressividade e tudo mais que eles são consequências, né? Não é preciso desdobrar o assunto. O ciúme provoca tudo isso. Agora, e a vaidade então? A vaidade faz a gente pensar que a gente é mais importante que o outro. Que ilusão. Ninguém é mais importante do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém, nem menor. Nós somos todos iguais. Apesar das diferenças que possam nos caracterizar na experiência de caminhada. A vaidade só produz estragos. Porque quando a gente se deixa contagiar pela vaidade, a gente começa a alimentar, a cultivar dentro de nós sentimentos que estão contradizendo a lei de amor que deve imperar na vida. E o que dizer do egoísmo, então? O egoísmo faz com que a gente retenha para a gente. Imagine que eu vou dividir. A gente não divide informação. A gente quer reter. A gente quer ter privilégios. A gente quer ter supremacia em tudo. E o egoísmo gera orgulho. O egoísmo gera violência, agressividade. E tudo que aí está. É um trio maldito. Ciúme, vaidade e egoísmo. Que a gente tem que gradativamente se livrar deles. Se nós pegarmos grandes nomes como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, são espíritos que já se libertaram dessas imperfeições morais. Por isso, dão de si mesmo em favor da felicidade alheia. Os grandes espíritos que vão evoluindo, que vão avançando, o que eles fazem? Eles voltam para ajudar a gente.
para despertar a gente dessa letargia, desta omissão, desta indiferença. Eu fiz essa palestra ontem lá em Matão, e tive a oportunidade de falar, porque lá em Matão os eventos culturais que tem lá, sejam os promovidos pela Casa de Cultura, ou sejam promovidos pelo SESI, estão sempre trazendo peças de teatro, shows musicais, shows infantis, etc. Quando a gente tem a oportunidade de ir, que eu estou lá, a gente vai, que a gente gosta muito de arte, de espetáculos, de shows. E vai um pinguinho de gente. Um pinguinho. Vai 30 pessoas, 25. Eu fico de boca aberta. A pessoa está perdendo a oportunidade de desfrutar daquele instante do conhecimento. Quem não vai, perde. Quem não vai, perde. Porque às vezes, uma palavra, uma cena, um link é capaz de acionar mecanismos internos em nós, capazes de modificar a nossa vida. Vocês assistiram Divaldo, que passou no cinema? Quem viu? Pouca gente viu. Vocês que não viram, não sabem o que perderam. Filmaço. A gente chora várias vezes, se emociona, se entusiasma. É uma história de vida, adaptada para cinema, é claro, mas que traduz este esforço em favor da vida, emocionante. E me fez tão bem assistir aquele filme, mas me fez um bem tão grande que eu passei semanas beneficiado pelo filme, pela emoção do filme. Semanas inteiras pensando nas cenas, me emocionando com elas, refletindo sobre elas. Então a gente tem que valorizar, porque é do nosso próprio interesse. Mas como a gente ainda é dominado, seduzido pela paixão da acomodação, da preguiça, da indiferença, da omissão, a gente perde. Então nós temos o dever de compartilhar, de espalhar. Quando temos um evento que vai acontecer, seja uma palestra, espírita ou não, tantas palestras não espíritas, a gente aprende muito, não é mesmo? Com vários profissionais, diversas áreas. Seja uma palestra, um filme, um show, uma música, uma peça teatral, se a gente puder, vamos. Se a gente não puder ir, estimulemos outras pessoas a irem, porque tudo isso é um movimento em favor da vida. Araraquara, em novembro do ano passado, teve a oportunidade de sediar um evento aqui no Centro de Eventos, o CEAR, que foi o ID, um evento que reuniu alguns palestrantes. Alguém aqui participou? Não? Você participou? Você conheceu a Andréa Reis, né? Foi uma das palestrantes. A Andréa Reis foi uma das palestrantes. Só que o modelo do ID, que foi feito no CEAR, era uma palestra de apenas 18 minutos, não foi isso? Muito pouco tempo. E a Andréa Reis, que por coincidência é dentista também, hoje é o dia do dente, né? É uma coincidência, viu, gente? Hoje é o dia do dentista? Ainda é? Eu não sabia, se eu soubesse, teria falado. Muito obrigado por dizer, porque a prima ficou... Olha aqui, hoje é dia do dentista? Olha, então, aqui a nossa homenagem a esses profissionais. O dente e o cabelo é uma coisa muito interessante, porque outra pessoa precisa cuidar da gente, né? A gente não consegue cuidar da boca, né? Tem que ser outro que tem que cuidar da nossa boca, né? A nossa gratidão aqui fica registrada aos dentistas. Muito bem, nesse evento do ID, que teve vários palestrantes, um deles foi Andréa Reis. Gente, nós convidamos a Andréa Reis para ir a Matão, depois do ID. Ela foi lá esse ano, acho que foi em maio aproximadamente. E eu fiquei encantado com a Andréa Reis. Fiquei encantado com o conhecimento dela. Profissionalmente, ela tem um currículo invejável. Mas como espírita, também tem conhecimento e bagagem que nos entusiasma. Aí eu já entrevistei ela, a entrevista não foi publicada ainda, eu já entrevistei ela,
E nós convidamos ela para o EAC, o evento que nós temos em Matão anualmente. E o ano que vem, 2020, ela será uma das protagonistas do EAC. O EAC do ano que vem não vai ter nenhuma palestra, pasmem vocês. Serão 15 rodas de conversas simultâneas. Cada sala vai ter 2 palestrantes e um mediador. Depois eu vou distribuir o jornal para vocês acessarem o site e verem o programa que lá está, os palestrantes, a biografia de cada um, etc. Entre eles está a Andréa Reis. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a Andréa Reis vai vir em Araraquara agora, o mês que vem. Não percam esta mulher. Ela é muito jovem. É mais jovem do que eu, ela deve ter seus 40 anos. Mas não percam o evento por causa da Andréa Reis. Eu sou um dos palestrantes do evento. O evento se chama Seara, não sei se vocês viram a propaganda. Confraternização Espírita de Araraquara, Seara. Vai acontecer no dia 23 de novembro, no Araucária Hotel, em frente ao NIP. Eu estou falando para lá, mas é para cá, né? É que eu estou em outra cidade, perdi o sentido de rumo. Mas ela vai estar nesse evento que vai acontecer das 9 às 17 horas. E eu sou um dos palestrantes. O tema do evento será: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então vai estar eu, o Tato Save, a Andréa Reis, o que me honra muito ser parceiro da Andréa Reis como palestrante. O Zé Henrique Martiniano e o Sérgio Sanches vão lançar seu CD. E tem mais um personagem que eu não estou me lembrando agora. Mas eu quero sugerir para vocês não perderem o evento. Eu trouxe aqui o jornal para distribuir para vocês, vou distribuir depois da palestra. Acessem o site para ver o programa, inscrevam-se, porque, olha, depois, quando eu voltar aqui, vocês vão me dizer: olha, nós fomos ouvir a Andréa Reis. A gente vai se encontrar lá, porque eu vou estar lá também, dia 23 de novembro. Então, a gente não pode perder. Se você não puder ir, porque pode acontecer, você tem outro compromisso, motive outras pessoas para irem. Porque esses eventos, eu estou me referindo especificamente a Andréa Reis, porque realmente eu me encantei com o conhecimento dela, a didática dela, a maneira dela, a pedagogia que ela usa, etc. Mas esses eventos que são realizados alimentam o movimento e nos fazem imenso bem ao coração. E isso é colocar a candeia no alto para iluminar. Porque quando tomamos contato com a pesquisa, com a experiência, com o entusiasmo, com o esforço de outras pessoas, todos nós somos beneficiados. Esta candeia que é a verdade. O que é a verdade? É aquilo que vamos gradativamente conhecendo. A verdade é única, é Deus. Mas essa descoberta nossa de Deus é gradativa, é contínua, é incessante, é permanente. E no Espiritismo, nós podemos... O Espiritismo não pretende, não deseja e não é a única parcela da verdade. O Espiritismo é um dos caminhos para a verdade. Existem muitos caminhos. A ciência, todas as religiões têm seus valores e méritos. O Espiritismo também contribui para isso. Então a gente não deve perder essas oportunidades. Como esta casa, como tantas outras, que realiza suas costumeiras palestras às sextas à noite e nos domingos de manhã, são oportunidades valiosas. Não por causa do palestrante, mas por causa da doutrina que vai iluminando. É como eu disse, volto ao que eu disse anteriormente, às vezes uma frase é capaz de nos dar um direcionamento, uma música que nos emociona. Vocês viram a grandiosidade da mensagem que foi lida no começo. Tudo vem das mãos de Deus. Se a gente parar para pensar nisso, nós seremos levados a desenvolver uma gratidão tão grande pela própria vida, que nos emociona, nos toca o coração profundamente. Então, iluminar o caminho do conhecimento vem através dessas parcelas gradativas. Essas parcelas gradativas que iluminam o nosso sentimento, que nos ajudam a escalar a evolução, pode estar num filme, pode estar na cena de um filme, pode estar na conversa com alguém, pode estar numa entrevista, pode estar numa palestra espírita, pode estar no sermão do padre, pode estar na manifestação do pastor, pode estar num animal, no sorriso de uma criança. Eu sentia muita dificuldade
para transmitir evangelho e espiritismo para as crianças. As crianças hoje são muito ativas. Eu não sabia o que fazer. Tem os netinhos que ficam lá em casa, e eu tentava contar uma parábola para eles. Mas que? Eles querem ver desenho na televisão. Eles não querem saber. São distantes, são indiferentes. Eu falei, eu vou arrumar um jeito. Um dia estavam os dois pulando em cima do colchão, lá na cama, não sei até quando o estrado vai aguentar. Um de 4, outro de 6, os dois pulando em cima da cama. Eu peguei um vidro de aveia, entrei no quarto, peguei a aveia, falei, o semeador saiu a semear. Os dois ficaram quietos, estalaram os olhos. Uma parte da semente caiu no meio dos espinhos, e os espinhos sufocaram. A outra parte, e eles prestaram uma atenção danada. Prestaram uma atenção danada. E agora eles pedem, vovô, conta a parábola do semeador. Outro dia, 5 horas da manhã, o neto dormiu em casa, pulou em cima de mim às 5 horas, vovô, conta a parábola do semeador. 5 horas da manhã, dorme um pouco, depois eu conto. Depois contei a parábola do bom samaritano, e hoje vivi uma felicidade muito grande, porque hoje está acontecendo em Matão, no centro que nós participamos lá, o que eles chamam de uma feira do conhecimento. E nesta feira do conhecimento, as crianças vão dramatizar algumas parábolas, entre elas a parábola do semeador e a parábola do bom samaritano. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eles já conhecem. Inclusive lá em casa eu levo eles jogar aveia em cima da pedra, no chão duro, no meio da terra boa, no meio dos espinhos das plantas lá, né? Então estão habituados. Então às vezes uma frase, uma história, um filme, uma cena, uma palestra, um show, pode nos sensibilizar profundamente no avanço. A vida abre 1000 oportunidades para nós. Ilumina-se a vida, mostrando para todos nós que todos podemos aprender continuamente. E este aprendizado nos fará merecedores da felicidade que nos aguarda, que não é uma felicidade ociosa, é uma felicidade de coparticipação, de cocriação com Deus, porque os espíritos que alcançam a perfeição, vocês já imaginaram a felicidade que sente um espírito perfeito? Não dá para imaginar, nós não temos referência. A única referência de espírito puro que nós temos é Jesus, mas nós não temos acesso ao coração dele. Ele exalava amor, chorou por nós, falou com doçura, continua nos amparando, continua amando, mas nós não sabemos como é o seu sentimento. Mas podemos fazer um esforço de imaginação. O espírito puro, ele sente a vontade de Deus e executa. Dá para a gente imaginar o que é isso? Não dá. Mas podemos fazer um esforço. Imagine sentir a vontade de Deus. A vontade de Deus é todo amor, permanente, grandioso. E executar. E ter a possibilidade de viajar pelo universo infinito com a velocidade do pensamento. A palavra infinito, nós temos uma limitação muito grande para tentar entender a palavra infinito. Mas o que me encanta é pensar nesse esforço de imaginação. Já imaginaram? Sentir a vontade de Deus. Então eu trouxe aqui o jornal, vou distribuir para vocês. Trouxe meus livros, a gente sempre divulga, né? Um dos livros é o Reencarnação, que é uma das leis divinas, que é a lei da reprodução. Esta palestra, que eu tenho há bastante tempo, originou esse livro, Deus existe? Onde está? Quais são e onde estão suas leis? Que é o livro da palestra. Né? Outra lei biológica, a morte é uma lei física. A morte biológica é uma lei física. A morte não existe, morre o corpo apenas, né? E Espiritismo, escola de almas, várias considerações sobre essa verdadeira escola que é o Espiritismo, para que aprendamos a educar o desejo que é um patrimônio nosso, desenvolvemos através da liberdade de escolha, da disciplina que precisamos impor aos desejos para não sermos dominados pelas paixões que nos escravizam. Agradeço imensamente a oportunidade, e se algo posso dizer a vocês, eu diria com a força da minha voz, esperando que as minhas vibrações
alcancem o coração de todos vocês, meus amigos aqui de Araraquara. Prossigam! Prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, prossigamos, eu me incluo, é claro, porque a vida conspira a nosso favor. Eu vou entregar o jornal aqui, então, para que vocês aproveitem o conteúdo. Aqui está a propaganda do evento do ano que vem. Vocês acessem o site para conhecerem os 30 palestrantes que lá estão confirmados já. E aqui na página central está a divulgação do evento do Ceará, que vocês podem acessar no site que aí está. Eu estava esquecendo aqui, é do Wagner Moura e Clarissa, que eu não lembrava o nome, que é o outro protagonista. É um artigo sobre depressão, entre outras matérias que aqui estão. Então eu vou deixar aqui para vocês, cada um pega um exemplar e passa o próximo para trás. Domingos, muito obrigado.